Filhos da promessa, graça e paz, filhos da fé, filhos do pai Abraão, aquele que creu contra a esperança. Somos e fomos chamados para viver por fé. Somos aqueles que somos chamados para crer e ver, e não para ver e crer. Você foi escolhido, eleito por Deus para viver uma vida maravilhosa com Deus, uma vida de vitórias, de grandes vitórias. Teremos lutas? Sim, teremos muitas lutas. Mas assim como Jesus venceu o mundo, nós venceremos também. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Olha o que está escrito. Hoje o nosso tema é: o céu é para os pequeninos. O céu é para os pequeninos. Mateus capítulo 18, no versículo 10, está escrito: tende todo cuidado para que não desprezeis a qualquer desses pequeninos. Versículo 15: da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer desses pequeninos se perca. Não é interesse de Deus que os pequeninos se percam. E já é costume, até mesmo no meio cristão, quando se fala de pequeninos, já pensamos naqueles que são menos providos, aqueles que têm poucos recursos, pensamos naqueles que são simples, pessoas que não têm muito a oferecer. Já colocamos na mente esse tipo de pensamento. Mas olha que interessante, que o próprio Jesus, ele diz em sua palavra, olha o que ele diz. Ele fala assim, que o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Assim, vou ler de novo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Está em Mateus 20, no versículo 28. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então eu percebo que há uma controvérsia que parece que nós, os cristãos, estamos andando em mão dupla aí. Enquanto Deus fala, é preciso ser pequeno, percebemos alguns de nós querendo ser grandes, querendo ser maiores do que o outro, ou nos achando maiores do que o outro. Mas estamos vivendo aí alguma controvérsia, porque o próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, porque ele certamente merece ser servido e merecia na época que estava aqui em terra, porque ele era Deus e ele é Deus. E ele disse: olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Jesus chega depois, se ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos, se colocando em posição de humildade. Qualquer um que quer ser grande, seja pequeno. Qualquer um que quer ser grande, seja servo em todo o tempo. Escutamos a palavra de Deus falar de servir, de ser pequeno, de ser como criança, qualquer que for como as crianças. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 19, 14. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não a impeçais, pois o reino dos céus pertencem aos que se tornam semelhantes a elas. Uau! Estamos caminhando em mão dupla aí? O que está acontecendo? Porque o Senhor nos manda ser simples, o Senhor nos manda ser pequeninos, o Senhor nos manda ser comparados às crianças, porque as crianças, não está falando em ser criança na maturidade,
Está falando em ser criança na malícia, na maldade. Sabe, amado? Porque Deus, Ele é simples. E Deus quer que nós sejamos simples. Ele fala que temos que ser prudentes. Mas Ele diz, é necessário ser simples. Simples. Porque o reino de Deus é comparado às crianças. Temos que ser comparados às crianças para poder adentrar no reino de Deus. Mas ser criança na malícia, como disse, não na maturidade. A maturidade é justamente saber disso. A maturidade aí tem tudo a ver em você saber que para você ser grande, você tem que ser pequeno. E sabe o que me chama a atenção? Que quando queremos ser pequenos, é importante deixar que alguém capaz de nos exaltar faça o papel daquele que irá exaltar. É importante você entender que quem vai reconhecer e quem vai te honrar não é o homem, não é pessoa semelhante a nós, mas alguém superior, alguém capaz de fazer isso. Porque que quando nós achamos que alguém como nós tem que nos honrar, isso nos traz consequências terríveis. Porque há uma confusão. Porque Deus, a partir do momento que fomos alistados por Deus, a partir do momento que fomos arregimentados por Ele para esse exército, o exército de Deus, Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante, é Ele, aquele que irá determinar se somos promovidos ou não. É Ele que dará as ordens, se devemos seguir ou não. Temos que estar atento à voz do nosso general. Por quê? Porque a recompensa é Ele quem dá. É Ele quem dá. Por isso devemos nos tornar servos. Por isso temos que nos manter como humildes diante dEle. Porque o reino dos céus é assim. Olha o que o Senhor fala. Eu acho interessante que Jesus fala a respeito de João Batista e muito me chamou a atenção. Jesus fala assim: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Uau! O homem era simples. O precursor de Jesus, João Batista, era simples. Comia mel silvestre, vestia com pelo de camelo. Era um homem simples. Pregava a palavra de Deus, não tinha em sua posse riquezas, etc. e tal. Era um homem voltado a fazer a vontade de Deus. Mas diz a palavra que o Senhor reconhece, engrandecendo, Ele engrandece João Batista, mas ao mesmo tempo Ele nos deixa uma dica. Quer ser maior? Qualquer menor do que João Batista, qualquer menor do que João Batista é maior do que ele. Qualquer menor no reino é maior do que ele. Então Jesus frisa novamente a necessidade de sermos simples, de sermos pequenos, porque o céu não é feito de grandes, de maiorais. É composto, na verdade, por pessoas simples. Por aqueles que dizemos que são pequeninos, e esses pequeninos não têm a ver apenas com aqueles que têm pouco, mas com todos aqueles que se colocam na submissão de Deus, todos aqueles que estão dispostos a servir, todos aqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Pai, todos aqueles que estão dispostos a dizer como Paulo, não sou eu mais quem vivo. Vai ler a biografia de Paulo, vai ler todos os diplomas de Paulo.
Você fica impressionado. Era um homem culto, um homem inteligente, cidadão romano. Era um homem que tinha tido aula com os filósofos da época, Gamaliel e outros tantos. Mas aquele homem disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O reino dos céus é feito de pequenos, não de grandes. Não queira ser grande para alcançar o reino de Deus. Seja pequeno. Deixa Deus crescer. Faça que nem o próprio João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8 e 9, para fecharmos esta palavra. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Até quando ele tinha que ser obediente? Ele foi até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também. Quem que exaltou ele? Por isso Deus o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira. Deixe que essa coisa do reconhecimento, deixe que essa coisa da exaltação, da elevação, da promoção, deixe que Deus faça isso. Amém? Porque não existe ninguém mais capaz de fazer isso com justiça, de fazer isso de maneira justa do que Deus. Amém? Sabe por quê? Porque o reino dos céus é feito de pequenos, não de maiorais. Seja pequeno, para que tu sejas exaltado sobremaneira por Deus. Quero orar por você. Senhor amado, oramos por cada vida que nos ouve. Oramos pelos corações. Oramos para que seja retirado a altivez, a arrogância, a soberba, a prepotência, todo espírito de exaltação do coração do teu povo, e que haja humildade, que todos estejam prontos para ser servo, para que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Graça e paz, querido. Lembre-se, o céu é dos pequeninos. Maiorais, deixa que Deus faça isso. Não ouse querer ser grande. Seja pequeno e Deus te exaltará sobremaneira em nome de Jesus. Graça e paz.